Abril é um mês-chave para o movimento. É um mês bastante importante, né, que o movimento tem buscado, inclusive através, né, enfim, realizar ocupações de terra, enfim, nesse sentido, né, da busca de denúncia, de chamar a atenção, né, do Estado, pressionar o Estado, né, que está em constante disputa, porque não basta isso, não basta a gente ter um governo de esquerda. Esse governo de esquerda ele está dentro do Estado capitalista, né? Então ele vai sofrer essa pressão também e muito maior, né? Claro, Ainda mais do agronegócio. claro. Então a gente não pode achar que está garantido, e muito pelo contrário, né? Se a gente ficar tranquilo, a gente vai perder direitos e não só deixar de avançar, mas a gente está vendo que vai acontecer essa perda de direitos, que é o que efetivamente, não só na reforma agrária, como a gente estava falando ali antes, né, da assistência social, das políticas públicas, universidades, enfim. Então, esses direitos eles estão em constante disputa. Então, o movimento ele precisa, não só o MST, como outros movimentos do campo, precisam estar sempre se organizando, se rearticulando, reavaliando, inclusive, as formas de luta e as formas de avançar e de se manter e de ampliar, né, massificar essas lutas, né. E aí, é também se preparar, porque a ofensiva ela também é na mesma moeda, né, ou na mesma ou muito mais forte, que é o que a gente Sim. tem sentido, por exemplo, aqui em Santa Catarina, né. É isso que eu queria te perguntar, inclusive, porque você está comentando, bom, a gente se utiliza de alguma forma do Abril Vermelho. Aliás, antes de eu colocar essa pergunta, existe desde quando o Abril Vermelho? O Abril Vermelho ele é um termo criado principalmente ali a partir, né, do massacre de Já Eldorado no do ano seguinte. Carajás. No ano seguinte, por exemplo, foi o ano que o movimento fez a Marcha dos 100.000, em Ah. 1997. Uhum. Foi aquela marcha a Brasília, né, então começa, né, por conta desse marco justamente do massacre de Eldorado do Carajás, o movimento vai que assim, teve uma repercussão internacional, né, esse massacre ele é um dos como tu disse no início, né, lá na abertura, ele é ainda um dos principais, atos de violência extrema, assim, um dos principais atos de violência. E ali, né, a gente vê essa aliado, latifúndio com o Estado. Eu contei no começo, tu mencionou agora, mas eu acho que é bom talvez a gente mencionar o que que foi esse massacre, porque é muito possível que muita Sim. gente não saiba, né? Até porque a mídia consegue ocultar muito bem essas catástrofes, né? O que que foi exatamente, o que que ocorreu? Ali a gente tinha então o contexto, né, era de, uma marcha, né, de famílias sem terra que estavam marchando e estavam tentando pressionar o Estado para obter algumas eh, políticas, né, enfim, reforma agrária, assentamento, crédito e tal. Essas famílias, inclusive esses marchantes ali, esses manifestantes, eles estavam em processo de negociação com o governo do estado, É, foi no eh, Pará, né? foi no Pará, na PA 150, que é chamada Curva do S, né, que ficou conhecido como Curva do S. E nesse processo de negociação, ao invés, né, estava num processo era pacífico, Era né, uma não marcha. era uma marcha, totalmente pacífica, né, nessa perspectiva de, obviamente, né, de causar um impacto, chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do Estado para um problema social, mas era totalmente pacífico. E aí a resposta que essas pessoas recebem é o deslocamento, então, de 155 policiais para combater de forma extremamente violenta, televisionado,
Eu acho que esse foi o Estava plus da sendo questão, inclusive, né. isso estava sendo transmitido, de inclusive ter até jornalista, né, que ficou assim, né, sem entender o que estava acontecendo ou assim, vendo ali diretamente aquela, uma violência, assim, absurda, porque inclusive os policiais, esses 155 policiais, eles retiraram as identificações, usaram armas particulares, usaram as próprias ferramentas, que os trabalhadores estavam, carregando, foices, facões, enfim, para causar violência também, enfim, ferir ou matar. E aí e também, né, esses são alguns elementos, né, do que foram identificados no processo, de execução e que essas 21 pessoas que foram assassinadas, esses 21 sem terras esses 21 sem terra que foram assassinados, esses trabalhadores, eram pessoas chave, muitas delas. Eram lideranças, eram coordenadores, então havia uma intenção explícita. E, inclusive, no processo também se descobriu que havia até um financiamento privado dessa para essa operação. E aí então, né, foram aí nós tive o resultado então foram 21 trabalhadores assassinados, ex execução mesmo, porque não havia um conflito, né, como hoje a polícia muitas vezes utiliza esse subterfúgio, né, de dizer que a partir de um conflito é que houve então uma reação, ali não tinha nenhuma Até porque, se eu não me engano, tem um dado interessante que era que boa parte era com tiro a queima-roupa, então não ou por justifica trás, é, né, então não ou pelas justifica costas, um possível caso de multidão, de controle de multidão, que a gente poderia de imaginar. controle de Não, é, ordem, não. sim. Ele foi uma operação, para Pensada, justamente planejada, organizada e sim, e financiada. financiada com esse objetivo específico, explícito de, exterminar, né, aquela manifestação e tirar a vida, efetivamente executar aquelas pessoas. Inclusive, são 21 pessoas que foram assassinadas, e aí mais de 60 pessoas que ficaram também mutiladas, né, no resultado desse massacre, né, que muitas convivem até hoje ou, enfim, com balas alojadas, ou com mutilações, ou com problemas também, doenças, emocionais que resultaram disso, né, e que até hoje ainda convivem. Então, ele é um fato, é isso e por ter chamado essa atenção internacional e por ter sido televisionado e por todo o a truculência e, enfim, todo o processo que foi, esse massacre, gerou, né, essa comoção e gerou essa pressão ainda maior no Estado, né, e aí ele foi então considerar a partir disso, dia 17 de abril passou a ser considerado um dia nacional, então, de luta em defesa da reforma agrária. E o mês de abril, então, passa a ser esse mês, enfim, de justamente, de colocar em evidência, né, todo ano a gente evidenciar a necessidade, da realização da reforma agrária, né, de colocar essa pauta, evidenciar essa pauta para a sociedade, cobrar do Estado, que seja feita que sejam desapropriadas novas áreas, que seja, enfim, combatido aí as inúmeras questões que a gente vem tratando aqui, desde, da necessidade de produção de alimentos, da necessidade de preservação ambiental, então essa também tem sido uma tônica importante desse último período, que é a tarefa que o movimento se coloca também de contribuir com o combate ao avanço da destruição da crise climática, né, a gente enfim, né, tentar evitar um pouco, né, porque a gente sabe que a gente já está num ponto crítico, então o movimento inclusive está com um dos
Como é que eu vou dizer? Um dos planos, né, um dos programas que a gente tem atualmente é o plano do plantio de plantio de árvores, produzir árvores, e produzir alimentos. Esse é uma das palavras-chave que tem, direcionado a atuação política do movimento nesse último período, então é plantar 100.000 árvores agora num período aí de 10 anos. Então, não só, né, uma das questões é nos territórios, né, em que, nas áreas de reforma agrária, então sejam ou, né, as áreas em que o movimento tem atuação política, sejam acampamentos ou os assentamentos, mas também em outras áreas, né, nas cidades, parques, recuperação de áreas, né, de degradação ambiental, enfim. Então o movimento também tem se colocado muito nesse papel de trazer o debate ambiental, o debate da necessidade de preservação e de, como eu disse, não só preservar, mas também ampliar as áreas de floresta, as áreas de, enfim, Isso, proteção de isso, águas. isso inclusive reforça ainda mais a necessidade de combate ao agronegócio, sabendo da expansão da fronteira agrícola, né? Então, a gente sabe que está se marchando a passos largos. Claro, uma ou outra vitória local aqui e ali, mas na verdade hoje a gente está numa tendência já há muito tempo de uma Sim. expansão nítida, clara da fronteira agrícola, então, que é, trocando em miúdos, desmatamento, etc Que é e a tal. extinção, quase que extinção de alguns biomas, ou diminuição, assim, a percentuais muito baixos, né, de manutenção dos biomas, então sim, e principalmente isso tem tá, registrado, já está evidenciado, né, que a produção, principalmente agropecuária, é uma das principais causadoras, né, desse desmatamento.